Existe um poder silencioso que transcende a beleza física, as palavras elaboradas e a aparência externa. Um poder invisível, porém palpável, que desperta a atenção de todos e faz com que certas pessoas se tornem inesquecíveis. É o que chamamos de magnetismo sexual. E aqui surge a grande questão: o que realmente torna um ser humano irresistível? Imagine entrar numa sala repleta de pessoas. Ninguém te conhece. Você não disse uma única palavra. No entanto, algo em sua simples presença altera a atmosfera. Os olhares se dirigem a você sem que faça qualquer esforço, como se um campo invisível emanasse de seu corpo e capturasse a atenção de forma natural e inevitável. Esse é o mistério do magnetismo autêntico. Não está no que você faz, mas no que você é, na energia que contém e projeta sem intenção aparente, numa vibração sutil que ressoa, além das palavras e dos gestos calculados. É uma força que opera no reino do inconsciente, onde as regras da lógica se curvam diante da intensidade da presença. Ao longo da história, filósofos iluminados, místicos visionários e psicólogos profundos tentaram decifrar este enigma fascinante. Porque existem pessoas que, sem serem as mais belas fisicamente ou as mais eloquentes verbalmente, possuem uma força irresistível que magnetiza tudo ao seu redor. A resposta não está no superficial, mas no profundo. O magnetismo sexual é uma linguagem energética que se comunica muito além da mente racional. É a tensão deliciosa entre o desejo e o autocontrole, entre a presença marcante e a ausência estratégica, entre o que se mostra deliberadamente e o que se sugere com maestria. O fascinante é que este poder não se trata de manipular consciências ou aprender técnicas externas de sedução mecânica. O verdadeiro magnetismo nasce de dentro, surge da integração completa das nossas sombras mais profundas, do domínio consciente dos nossos impulsos primitivos e da capacidade genuína de irradiar plenitude em lugar de necessidade desesperada. É a diferença abissal entre aquele que busca desesperadamente ser visto, aprovado e validado, e aquele que, simplesmente ao estar em si mesmo com total autenticidade, se converte em impossível de ignorar. Um irradia carência e ansiedade. O outro emana completude e serenidade magnética. Neste mergulho profundo, vamos explorar os segredos ancestrais do magnetismo sexual, desde uma perspectiva esotérica, filosófica e intensamente prática. Veremos como antigas tradições compreenderam essa força como um aspecto fundamental da energia vital universal, como a psicologia profunda explicou a fascinação inconsciente que despertam certas pessoas e como você mesmo pode despertar esse poder adormecido em seu interior. Te mostrarei por que o magnetismo verdadeiro não é questão de beleza física padronizada, mas de energia psíquica refinada. Porque o mistério seduz infinitamente mais que a evidência óbvia, e como a tensão conscientemente sustentada cria um campo de atração mais poderoso que qualquer gesto superficial ou técnica decorada. Descobrirá que o irresistível não se fabrica artificialmente através de truques ou máscaras, se revela naturalmente através da autenticidade, e que o magnetismo verdadeiro não conquista corpos de forma possessiva, mas transforma almas de maneira profunda e duradoura. Prepare-se, porque o que está prestes a aprender mudará para sempre a forma como compreende a atração humana. Este não é um manual de sedução superficial, repleto de técnicas mecânicas, mas uma iniciação a um conhecimento ancestral e sagrado. A arte sublime de conter energia, de irradiar presença e de vibrar com tal intensidade que sua simples existência se converta em símbolo vivo de plenitude. O magnetismo sexual não é um conceito moderno inventado por manuais de sedução contemporâneos ou séries televisivas sensacionalistas.
É, na realidade, uma ideia ancestral que atravessa culturas milenares, religiões profundas e correntes filosóficas sofisticadas. Desde os templos sagrados do Egito até os laboratórios secretos dos alquimistas medievais, compreendia-se que o ser humano irradia uma energia sutil capaz de influir em outros corpos, emoções e mentes de forma direta e mensurável. No Antigo Egito, o magnetismo estava intimamente associado ao Ka, a força vital invisível que acompanhava cada indivíduo como uma segunda pele energética. Acreditava-se que os faraós e sacerdotisas podiam intensificar seu Ka mediante rituais específicos, gerando uma aura luminosa que despertava simultaneamente reverência e desejo. Não era a beleza física convencional o que os tornava irresistíveis, mas a densidade energética que sua presença projetava no ambiente. Na Grécia clássica, filósofos como Platão falavam de um eros divino, um fogo interior que podia tanto elevar a alma às alturas da transcendência, quanto arrastá-la ao abismo da loucura apaixonada. Não se tratava unicamente de atração física superficial, mas de uma força psíquica que conectava os seres humanos com dimensões eternas da existência. Este eros, quando conscientemente contido e sublimado através da disciplina espiritual, se convertia em magnetismo puro, um poder capaz de inspirar devoção incondicional. Mais tarde, nas tradições orientais milenares, especialmente no Tantra hindu e budista, ensinava-se que a energia sexual é a forma mais concentrada e poderosa da força vital universal. A Kundalini não devia ser reprimida brutalmente nem dissipada irresponsavelmente, mas transformada conscientemente em awareness expandida, num campo magnético que unia os praticantes com dimensões superiores de experiência cósmica. Aqui o magnetismo sexual era visto como uma arte espiritual refinada, a de converter o desejo bruto em presença radiante, a atração instintiva em despertar consciente. Era compreendido que aqueles que dominavam esta alquimia interior não apenas atraíam corpos, mas despertavam almas adormecidas. Na Idade Média Europeia, enquanto a igreja institucional tentava silenciar e controlar sistematicamente o corpo e seus impulsos naturais, surgiram correntes esotéricas que exploravam em segredo este mistério sagrado. Os alquimistas falavam da conjunctio, a união harmoniosa dos opostos, tanto no laboratório físico quanto na alma humana. Essa tensão criativa entre fogo e água, masculino e feminino, impulso e controle, era compreendida como a centelha criadora, o motor secreto do magnetismo, que atraía não apenas corpos físicos, mas também espíritos afins. Já na modernidade, figuras controvertidas como Franz Anton Mesmer popularizaram a ideia do magnetismo animal, sustentando que todos possuímos um fluido invisível que pode afetar profundamente a OS demais. Embora sua visão tenha sido desestimada como pseudociência pela comunidade científica oficial, plantou a semente de um entendimento mais profundo e sutil. O que verdadeiramente atrai não são os gestos superficiais decorados, mas a vibração energética autêntica que projetamos. A psicologia profunda, especialmente com os trabalhos revolucionários de Carl Jung, retomou esta visão ancestral desde um ângulo mais científico e sistemático. Jung percebia no inconsciente um reservatório infinito de símbolos e arquétipos que, ao serem integrados conscientemente, geravam uma aura de plenitude inconfundível. Uma pessoa que não foge de sua sombra, mas a incorpora com coragem e sabedoria, adquire densidade, profundidade e presença. E essa densidade se sente, se percebe, se traduz inevitavelmente em magnetismo natural. A história revela um fio condutor constante através dos séculos.
O magnetismo sexual nunca se limitou à mera atração erótica superficial, mas sempre foi compreendido como um fenômeno espiritual, filosófico e energético profundo. É o eco da vitalidade interior refinada, o fogo primordial transmutado em presença consciente, o mistério sagrado que desperta desejo, não pelo que se mostra ostensivamente, mas pelo que se contém com maestria. O magnetismo sexual autêntico não é uma máscara social, nem um truque aprendido diante do espelho através de técnicas mecânicas. É um campo invisível que nasce exclusivamente da relação profunda e honesta que você mantém consigo mesmo. O que te torna verdadeiramente irresistível não é o perfume que o exala, nem as palavras cuidadosamente escolhidas, nem sequer a forma escultural do seu corpo. É a energia silenciosa que habita por trás de tudo isso. A vibração sutil que emana de seu núcleo mais íntimo. Aqui está a chave fundamental que a maioria desconhece. Não atraímos pelo que mostramos ostensivamente, mas pelo que contemos internamente. Pense nisso como uma metáfora reveladora. Uma taça vazia, por mais bela e ornamentada que seja, não desperta o desejo de beber. Em contraste, uma taça que contém um vinho profundo, cujos aromas se insinuam sutilmente, gera fascinação mesmo antes de ser provada. Assim, ocorre com os seres humanos. A aparência física é a taça, mas o que magnetiza é o conteúdo invisível. O magnetismo surge de um estado interno que jamais pode ser fingido ou imitado superficialmente. É a tensão consciente entre o impulso natural e o domínio de si mesmo. Quem se deixa levar pela urgência desesperada, pelo desejo imediato de conquistar ou chamar atenção a qualquer custo, projeta ansiedade, necessidade e vazio interior. Isso repele instintivamente porque o inconsciente coletivo detecta carência. Mas quem contém conscientemente seu desejo, quem o habita sem precipitá-lo, quem o cultiva como um jardineiro, cultiva uma flor rara, irradia uma força verdadeiramente irresistível. É como o arco tensado no instante anterior a soltar a flecha. Não é o disparo em si que gera expectativa magnética, mas esse momento de contenção, onde toda a energia está acumulada, pronta para se liberar no momento perfeito. O magnetismo sexual é precisamente essa contenção refinada. Não entregar tudo de imediato como um livro aberto, mas habitar o poder daquilo que ainda não se oferece completamente. É a arte sutil de manter sempre algo em reserva, algo por descobrir, algo que desperte a curiosidade natural do inconsciente. Outra característica essencial do magnetismo autêntico é a presença silenciosa. A maioria das pessoas, quando entra em um espaço social, sente a necessidade automática de justificar sua presença. Falam demais, movem-se de maneira exagerada, buscam aprovação constante através de gestos e palavras. Mas aqueles que são genuinamente magnéticos não explicam absolutamente nada. Podem permanecer em silêncio eloquente e, ainda assim, sustentar toda a atmosfera do ambiente. Este é o segredo que poucos compreendem. O magnetismo não se impõe através da força ou do barulho. Se sente através da qualidade da presença. É um tipo de presença que não depende do ruído constante nem das demonstrações teatrais. Pelo contrário, quanto maior a naturalidade e a calma interior, mais poderoso se torna o campo de atração. O fascinante não é quem tenta impressionar desesperadamente, mas quem, simplesmente sendo, irradia a sensação profunda de que não necessita absolutamente nada do exterior para se sentir completo. O desejo humano não nasce daquilo que é evidente e previsível, mas daquilo que se sugere com elegância e mistério. Tudo o que se entrega completamente de maneira imediata, sem qualquer resistência ou gradação,
perde valor instantaneamente. O magnetismo joga conscientemente com o mistério, com a pausa eloquente antes de falar, com o olhar que não se entrega o tempo todo, com o gesto que se sugere, mas não se completa totalmente. O inconsciente humano possui uma fascinação natural pelo inacabado, pelo incompleto. O que se resolve inteiramente se esquece rapidamente. O que permanece aberto, o que sugere mais do que mostra, o que deixa espaços para a imaginação, permanece vibrando na mente. Assim, uma presença magnética não busca explicar nem revelar em excesso, mas permite que o outro imagine, projete e complete a narrativa internamente. O magnetismo não conquista de frente como um exército em marcha. Hipnotiza desde as sombras como a lua que influencia as marés sem fazer ruído. Uma pessoa verdadeiramente magnética não é alguém livre de medos ou sombras internas, mas alguém que os integrou conscientemente em sua totalidade. Jung dizia que o reprimido controla desde as profundezas do inconsciente, mas o integrado se transforma em densidade luminosa. Essa densidade é perceptível para qualquer ser sensível. Se sente na maneira de falar pausadamente, no ritmo tranquilo da respiração, na firmeza natural dos gestos. O magnetismo é o reflexo do ordem interior que vibra harmoniosamente para fora. Não pode ser fingido porque o inconsciente do outro sempre detecta a autenticidade ou a impostura. Um gesto vazio é como uma máscara barata que se desfaz ao primeiro olhar atento. Em contraste, um olhar de alguém que atravessou seus próprios abismos internos e emergiu integrado transmite forças profundas, sem necessidade de palavras explicativas. Finalmente, o magnetismo vive na antecipação consciente. A neurociência moderna confirma: o que verdadeiramente acende o desejo não é a recompensa em si, mas a espera, a tensão deliciosa daquilo que está por vir. Uma pessoa magnética domina essa tensão como um maestro domina uma orquestra. Sabe quando falar e quando calar, quando se aproximar e quando se retirar estrategicamente, quando olhar diretamente nos olhos e quando desviar o olhar para criar expectativa. É uma arte de intervalos, igual que na música. Não é a nota isolada que emociona, mas o silêncio que a precede e a potencializa. Na primeira parte, descobrimos que o magnetismo sexual nasce da contenção consciente, da presença silenciosa e do mistério elegantemente sugerido. Mas ainda existem aspectos mais profundos e paradoxais que definem esta arte invisível. Porque o magnetismo não é uma fórmula mecânica que se aprende de memória. É uma dança viva entre opostos, uma alquimia sutil onde o desejo não se grita AOS 4 ventos, mas se insinua através de sussurros energéticos. A maioria das pessoas acredita erroneamente que ser magnético significa estar sempre presente, ocupar espaço constantemente, preencher cada silêncio com palavras desnecessárias. Mas ocorre exatamente o contrário. O magnetismo se fortalece na ausência estratégica. Quando alguém se retira no ponto álgido de uma interação, não deixa um vazio doloroso, mas um eco sedutor que ressoa na mente. Converte-se num fantasma positivo que continua rondando a consciência do outro, mesmo na distância física. O inconsciente humano se aferra naturalmente àquilo que não se resolve completamente, que fica em suspense. Uma história contada até o final se esquece. Uma história interrompida no momento certo retorna uma e outra vez à mente como uma melodia obsessiva. Assim, funciona também o magnetismo. Quando você dá um passo atrás no instante preciso, provoca que a imaginação do outro continue a dança em sua ausência. E essa imaginação ativa é infinitamente mais poderosa que qualquer gesto explícito ou declaração direta. O contato físico é um dos territórios mais sensíveis e reveladores do magnetismo autêntico. Não é a quantidade de toques que seduz, mas a qualidade,
a intenção e o momento exato. Um roçar acidental pode não significar absolutamente nada, mas um gesto breve, lento, carregado de presença consciente, pode deixar uma marca indelével na memória sensorial. O corpo humano percebe muito mais do que a mente racional consegue processar. A temperatura da pele, o ritmo da respiração, a pressão consciente de um gesto, a vibração energética por trás do movimento. Por isso, um toque consciente se converte num portal de conexão profunda. Não porque seja explícito ou invasivo, mas porque está carregado de energia simbólica. É menos um movimento mecânico e mais uma linguagem ritual que fala diretamente ao inconsciente primitivo. O magnetismo também consiste em ler os ritmos invisíveis do outro com sensibilidade apurada. Não se trata de impor sua própria energia dominantemente, mas de entrar em sintonia com a energia alheia, sem perder seu próprio centro de gravidade. Como numa dança sofisticada, o excesso de iniciativa pode quebrar a música sutil, mas a passividade excessiva apaga completamente a centelha. Quem é verdadeiramente magnético percebe o instante oportuno, a cadência precisa, sabe quando se aproximar e quando se deter, quando falar e quando deixar que o silêncio comunique tudo. Esta sensibilidade refinada se chama sincronização emocional e é talvez um dos segredos mais profundos. Adaptar-se ao campo energético do outro, sem perder o próprio centro, sem se dissolver na energia alheia. O desejo humano morre lentamente na rotina previsível. O familiar reconforta temporariamente, mas o repetido até o cansaço adormece definitivamente qualquer centelha de interesse. O magnetismo, em contraste, vive no fio delicado entre o conhecido e o misterioso. Por isso, as pessoas genuinamente magnéticas não repetem sempre o mesmo gesto, o mesmo olhar, a mesma energia. Às vezes, são fogo intenso, outras vezes, são calma serena. Às vezes avançam, outras recuam estrategicamente. Não é inconsistência neurótica, é variação inteligente. Assim como a música alterna notas altas e baixas para manter a atenção, a presença magnética se transforma fluidamente. Nunca entrega o mesmo padrão duas vezes, porque sabe que o inconsciente humano necessita surpresa para manter vivo o desejo. Mas além da mente consciente, o magnetismo ativa os centros mais ancestrais do cérebro, aqueles ligados ao instinto, ao olfato, à pele. Não falamos apenas de atração erótica superficial, mas de algo mais arcaico e visceral. Um olhar sustentado um segundo mais do que o esperado. Uma pausa antes de pronunciar uma palavra importante. Um movimento pausado ao entrar num espaço. Tudo isso acende circuitos neurológicos que não necessitam lógica, porque falam diretamente ao corpo primitivo. O magnetismo sexual não é sedução superficial de manual. É o despertar de um instinto adormecido. E o consegue não desde a urgência ansiosa, mas desde a calma soberana. Porque quem se precipita gera tensão negativa que repele. Quem espera, quem observa, quem domina o intervalo, desperta uma eletricidade que literalmente se sente no ar. O mais profundo do magnetismo não é aquilo que se mostra ostensivamente, mas aquilo que se deixa conscientemente incompleto. Um gesto sugerido, mas não consumado. Uma história não terminada. Um olhar que não revela toda a sua intenção. Essa incompletude deliberada é o que alimenta a fascinação. Porque o desejo não se move por aquilo que já possuímos, mas por aquilo que sentimos próximo, porém ainda fora de alcance. Neste sentido, o magnetismo é uma forma de alquimia psicológica. Converte o cotidiano em símbolo, o óbvio em mistério, o simples em profundidade. Não se trata de conquistar corpos de forma possessiva, mas de converter-se num arquétipo vivente, numa presença que o inconsciente do outro reconhece como algo que necessita tocar para se completar.
O magnetismo sexual não é um dom exclusivo de poucos eleitos, nem uma herança genética reservada à sorte do nascimento. É uma energia latente em todos os seres humanos, esperando pacientemente para ser cultivada e despertada. O irresistível não se fabrica artificialmente, se desperta organicamente. E para despertá-lo é necessário treinar corpo, mente e espírito, como se fossem um único instrumento harmonioso. Primeiro cultive o silêncio interior, como quem cultiva um jardim sagrado. O ruído mental constante apaga completamente o magnetismo. Uma mente que corre desesperadamente atrás de pensamentos, preocupações e ansiedades projeta caos para fora. Por isso, o primeiro passo fundamental é aprender a habitar o silêncio fértil. Dedique diariamente alguns minutos à meditação profunda, à respiração consciente ou à contemplação serena da natureza. Quem domina sua paisagem mental não necessita forçar sua presença no mundo. Torna-se magnético porque transmite calma autêntica num mundo saturado de ruído e agitação. Segundo, integre completamente sua sombra psicológica. O magnetismo nasce da plenitude, e a plenitude se conquista quando aceitamos tanto a luz quanto a sombra que habitam em nós. Não tente ocultar seus medos, sua vulnerabilidade ou seus desejos mais íntimos. Observe-os com compaixão. Reconheça-os como parte de sua humanidade e os incorpore à sua história pessoal. Quem integra suas sombras, deixa de projetá-las nos demais e ganha uma profundidade que o inconsciente coletivo percebe como fascinante. A sombra assumida não debilita, fortalece. Terceiro, domine a arte sublime da presença total. A maioria das pessoas habita mais no passado nostálgico ou no futuro ansioso do que no presente vivo, mas o magnetismo sexual surge exclusivamente do aqui e agora. Quando falar, fale com todo o seu ser. Quando olhar, olhe sem distrações mentais. Quando escutar, faça-o verdadeiramente. Essa intensidade no simples é o que faz com que o outro sinta que o mundo desaparece quando está com você. Quarto, trabalhe conscientemente com sua energia vital. O magnetismo sexual é, em sua essência mais pura, energia vital refinada e direcionada. Cuide de seu corpo como o templo sagrado, onde essa energia habita. Alimente-se com consciência. Exercise sua vitalidade regularmente. Respire profundamente. Aprenda também a conter sua energia sexual, em lugar de dispersá-la constantemente de forma inconsciente. Essa contenção não reprime destrutivamente, transforma alquimicamente. Quem guarda seu fogo interno se converte num sol que irradia luz sem esforço. Quinto, jogue conscientemente com o mistério. Não mostre todas suas cartas imediatamente. Aprenda a arte sutil de sugerir mais do que revela. O magnetismo vive no inacabado, naquilo que deixa espaço generoso para a imaginação alheia. Não se trata de manipular nem de ocultar neuroticamente, mas de compreender que o mistério é alimento natural para o desejo. A chave está em dar o suficiente para atrair e reservar o suficiente para intrigar. Sexto, pratique a autenticidade como uma disciplina espiritual. O magnetismo se desvanece instantaneamente quando tentamos ser alguém que não somos. A autenticidade é, paradoxalmente, a qualidade mais rara e mais atrativa. Quando um ser humano se mostra tal qual é, sem disfarces desnecessários, transmite confiança natural. E a confiança é o solo fértil onde cresce o magnetismo. O magnetismo sexual não é uma técnica que se aplica pontualmente como uma fórmula mágica. É um modo de vida integral. É viver em silêncio interior, com presença total, com energia conscientemente contida e com autenticidade radical. Quem aprende a encarnar estes princípios não necessita perseguir a atenção desesperadamente. Converte-se no centro natural dela.
A jornada que percorremos revela uma verdade simples e ao mesmo tempo profunda. O magnetismo sexual não é um adorno superficial, é uma força vital. Não se trata de sedução mecânica, nem de fórmulas instantâneas para conquistar. É a expressão da sua energia mais íntima, contida, refinada e projetada harmoniosamente para o mundo. Vimos como ao longo da história, sábios e tradições compreenderam que este magnetismo é a manifestação de uma energia universal. A centelha de Eros na Mnemosynthium, Grécia, o Ka, no Egito, a Kundalini na Índia, o magnetismo animal no Ocidente, culturas distintas, linguagens diferentes, mas um mesmo núcleo. A presença que transforma, a aura que desperta desejo, respeito ou admiração sem necessidade de esforço consciente. O magnetismo sexual não depende da beleza física padronizada nem da perfeição externa. Depende exclusivamente da coerência interna. Quando o desejo se contém, em lugar de se dispersar, quando o silêncio interior se cultiva em lugar do ruído, quando a sombra se integra em lugar de se reprimir, ocorre algo quase mágico. O ser humano se converte num centro de gravidade natural. Sua simples presença organiza o espaço, atrai olhares, gera expectativa. E aqui está a paradoxa final. Quem busca desesperadamente ser irresistível, não o é. Quem não necessita sê-lo, o irradia naturalmente. O magnetismo não se mendiga, se encarna. Não surge da urgência de ser visto, mas da plenitude de estar em si mesmo. O irresistível não nasce da carência, mas da abundância interior. Imagine o que significaria para sua vida caminhar com essa serenidade soberana. Entrar numa sala e não se preocupar em ser aceito, porque sua energia já comunica mais que qualquer palavra. Falar pouco, mas com uma intensidade que faz com que cada frase permaneça vibrando no ar como música. Olhar não para pedir aprovação, mas para entregar presença. Essa é a verdadeira atração. Não a que captura corpos possessivamente, mas a que desperta almas adormecidas. O magnetismo sexual é um lembrete de que a energia mais poderosa não é a que se mostra de uma vez, mas a que se insinua, a que se contém, a que se guarda até o momento preciso. Como a lua que não necessita gritar para iluminar, como o fogo que arde em silêncio, mas transforma tudo que toca. A decisão agora é sua. Pode continuar buscando técnicas superficiais que prometem resultados imediatos, ou pode se atrever a praticar esta arte ancestral, cultivar silêncio, integrar sua sombra, refinar sua energia vital, sustentar a tensão criativa entre o que oferece e o que reserva. Se o fizer, descobrirá algo surpreendente. Não necessitará perseguir ninguém, porque o mundo mesmo começará a girar em sua direção. Em última instância, ser irresistível não é conquistar outros, é conquistar a si mesmo. O magnetismo é o eco da sua vitória interior, a marca que deixa um ser humano que aprendeu a conter seu fogo e a irradiá-lo em cada gesto consciente.